Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela maravilhosa aula que tivemos agora no primeiro período, esclarecedora, bíblica, e rogamos a Ti, ó Deus, que a Tua mesma graça e misericórdia acompanhe a mim e aos demais professores neste segundo período, para que a Tua igreja seja edificada, Deus, na verdade da Tua palavra, verdade cristalina que divisa todas as coisas. Por isso, ó Deus, eu rogo que Tu não permitas que saia da minha boca nenhuma só vírgula que esteja destoando da Tua palavra, para que os nossos corações sejam instruídos, exortados, consolados, cheios de esperança, que tenhamos vigor na nossa caminhada cristã contigo, Pai. É assim que eu oro, apesar das minhas limitações de mim mesmo, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, o tema desse segundo tempo é sentimentalismo versus racionalismo. São os extremos. Nós vamos lidar com duas chagas. Eu já inicio dizendo duas chagas que estão minando a igreja de Cristo. Tá? A igreja hoje, o corpo de Cristo, a sã doutrina da igreja está sendo minada por essas duas chagas, que é o sentimentalismo e o racionalismo, duas correntes que têm dominado. Basta você acessar, não muito demoradamente, alguns vídeos na internet de pretensos líderes. Aliás, temos muita gente nos representando na internet, né? Gente para a qual eu não passei procuração. É um absurdo, gente, o tanto de gente que está na internet dizendo que é líder dos evangélicos, né? Que nos representa. Não precisa ir muito longe para você ver que esses dois vícios, essas duas chagas, esses dois enganos estão minando a sã doutrina da igreja. Eu quero começar pelo racionalismo. Eu atribuo ao filósofo francês, matemático e físico René Descartes a paternidade do racionalismo filosófico, com a famosa frase cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Penso, logo existo. Se você se concentrar nos dizeres, nessa construção desse microsistema filosófico, você perceberá que ele encerra em si mesmo a razão da busca e do encontro de todo conhecimento. O racionalismo, ele apregoa que é com base no pensamento, na razão e na dúvida. Vejam que são três coisas que marcam a nossa existência, ou seja, o existencialismo, o pensamento, a razão e a dúvida são os únicos absolutos da nossa vida. E isso é o racionalismo. Essa é, em apertada síntese, o âmago do racionalismo filosófico, que está ganhando espaço nas nossas igrejas já de algum tempo, né? Ou seja, a razão, a capacidade humana de descortinar as coisas e de entendê-las é o único absoluto da vida da pessoa. Já de cara, o racionalismo, ele não passa pelo crivo das Escrituras. E nós vamos levantar aqui 3 erros que demonstram biblicamente que o racionalismo não é uma filosofia que deve ser aceita no meio da igreja, tá? A razão pela razão, a busca do conhecimento pela razão, o pensamento como um fim em si mesmo. Penso, logo existo. Primeiro grande erro, e quando eu coloco erro, é lógico que estou usando como parametrização para dizer que é erro as Escrituras, não é algo subjetivo. Eu tenho que usar um parâmetro, assim como você usa uma trena para medir o que você quer medir para construir algo, as Escrituras são a nossa trena. Então o primeiro erro do racionalismo em relação às Escrituras é que ele considera apenas o tempo presente e desconsidera por completo a eternidade. No Novo Testamento nós temos 2 palavras para o termo que são traduzidas como tempo. A primeira palavra é o Cronos, C-H-R-O-N-O-S, Cronos, palavra que deu origem ao nosso vocábulo cronômetro.
O Cronos é o tempo presente, é aquele que está correndo minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora. É o aqui e agora. Hoje, dia 26 de abril, às 10h28, nós estamos assistindo esta aula, nesta classe. Esse é o Cronos. O racionalismo tem a ver com o Cronos. Ele não conhece a eternidade, ele desconhece por completo a eternidade. O segundo termo que é usado no Novo Testamento para exprimir a palavra tempo é o kairos. Kairos tem a ver com eventos históricos que, nada obstante tenham acontecido ou hajam de acontecer, têm repercussão na eternidade ou são guiados pela eternidade. O grande primeiro erro do racionalismo é esse. A nossa vida como cristãos, ela é vivida hoje com a perspectiva do eterno. É a perspectiva da eternidade que dita o nosso comportamento hoje. É a perspectiva da eternidade que deve ditar os nossos pensamentos, escolhas e decisões de hoje. E o racionalismo, ele ignora isso. Nós vamos ver um trecho das Escrituras agora, daqui a pouco, para fundamentar isso. O segundo grande erro do racionalismo é que ele coloca o homem no centro de si mesmo. Por favor, alguém abra a Bíblia em Provérbios, deixem as Bíblias na condição de acesso. Alguém abra a Bíblia em Provérbios capítulo 3, verso de 5 a 8. E leia, por favor. Provérbios capítulo 3, verso de 5 a 8. Quem achou pode ler. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio penso, logo existo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Esse é o segundo grande erro do racionalismo. E o terceiro grande perigo do racionalismo, desse microsistema filosófico que ganha a igreja, e é por aí que ele tem entrado na igreja, é que o racionalismo, ele abre a porta para dois perigos muito presentes no meio do povo evangélico nosso, que é o legalismo e a justiça própria. Alguém abra lá em João 7, 24. João capítulo 7, versículo 24. E leia, por favor. João capítulo 7, verso 24. Não julguei segundo a aparência, e sim pela justiça, pela reta justiça. É uma tendência natural do racionalismo nos levar ao centro. E se ele nos leva ao centro, de modo que desconsideremos aquilo que é eterno, abre-se a porta para o legalismo dentro da igreja. Abre-se a porta para a justiça própria, o exercício da justiça própria dentro da igreja. Então, o racionalismo é totalmente incompatível com as Escrituras. Totalmente incompatível. Não passa pelo crivo das Escrituras. Eu quero, para fechar esse bloco, convidar você a prestar atenção num diálogo muito interessante de Jesus com os demônios. É isso mesmo, demônios. Que está registrado lá em Mateus. Mateus capítulo 8. Vá comigo lá para Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus capítulo 8. O Senhor Jesus nos deixa aqui um exemplo onde, sem desconsiderar a razão, lidamos com as questões do ponto de vista da eternidade. Mateus capítulo 8, eu quero ler com vocês do verso 28 até o verso 34. Mateus 8, de 28 a 34. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Estou usando a ara, gente. E a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios percebam que eram dois homens, possessos por vários espíritos. Não eram dois espíritos malignos, era uma legião.
Então os demônios, versículo 31, lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu a encontrar-se, para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Nós temos aqui um exemplo claro que fecha esse círculo dos 3 pontos que reputam o racionalismo cristão como antibíblico. Jesus depara-se com 2 homens endemoniados, possuídos, possessos, e se estavam furiosos, viviam nos sepulcros. Corrobora a palavra dizendo que eram vários demônios. Quando os demônios viram para ele e falam assim: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Tenho para mim que Cristo Jesus permitiu que aqueles demônios fossem para a manada dos porcos porque eles estavam certos. O argumento que eles usaram com o Senhor Jesus estava correto. Não era o tempo deles serem julgados. Alguém vai lá para Mateus 25, versículo 41. Mateus 25, versículo 41 e leia, por favor. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa cena do juízo final, está lá em Apocalipse 20, era o que os demônios estavam se referindo. E a palavra tempo, que está traduzida aí na nossa Bíblia, o original, o grego, é kairos. Está falando de kairos. Ou seja, os demônios argumentaram certo com Jesus. Por isso, Jesus permitiu que eles fossem, ordenou-lhes que eles fossem para a manada dos porcos. E por que ordenou isso? Ao mesmo tempo em que o kairos estava presente ali, Jesus libertou aquelas 2 vidas. Por isso, permitiu que os demônios fossem para a manada dos porcos. Percebem? Jesus está lidando com uma situação em que não deixou de enfrentar a situação no momento, ordenou e providenciou a libertação daqueles 2 homens flagelados pelo domínio dos espíritos, mas, e aqui é uma grande lição de ética para mim e para você, nem pelo fato de serem demônios, Jesus deixou de ser justo com eles. Não é pelo fato de você estar lidando com pessoas ímpias ou pecadoras, ou que tenham algum tipo de condenação sobre si, que você deixará de ser justo com elas. Jesus permitiu, porque eles estavam corretos, eles estavam certos, não era o tempo ainda deles serem atormentados. Percebem como é que as 2 coisas têm a ver e trabalham e devem incidir no nosso tempo, na nossa vida, no agora? Não é só o existencialismo daqui agora, nós lidamos aqui com as questões de modo e com a perspectiva daquilo que está na eternidade. O racionalismo cristão, aliás, existe uma denominação aí que não é nem denominação bíblica, é o racionalismo cristão, é uma seita. Ele puxa esse viés. Ou seja, é o homem no centro de si mesmo e a sua capacidade de raciocínio e descoberta a fonte do conhecimento. E nós sabemos que isso não passa pela palavra de Deus. Isso não passa pela Escritura. E não se engane, toda forma de legalismo, toda forma de justiça própria, ela tem a raiz nessa corrente filosófica, no racionalismo, né? Cujo pai é, segundo penso, René Descartes. Então o racionalismo é algo que mina a sã doutrina da igreja, e nós não devemos, ao identificá-lo, dar-lhe asas, dar-lhe suporte e dar-lhe avanço. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Muito bem. Quero passar para o segundo ponto, que é o sentimentalismo. Nós vimos até agora o racionalismo, quero falar agora sobre o sentimentalismo. Eu não sei se vocês já repararam, mas percebem
que quase toda a propaganda que nós vemos hoje, ela quer convidar você ou incitar você a ter uma experiência. Já perceberam isso? Venha viver esta nova experiência. Quase tudo que é propagandeado hoje tem a ver com oferecer a você uma experiência. Uma experiência com base na qual você pode tomar uma decisão. Esse é o âmago do sentimentalismo. Ou seja, nós vivemos uma época, uma era em que as emoções, elas reinam. As nossas emoções, ou as emoções dominam e ditam as nossas atitudes. São as emoções, são o que eu sinto, e a partir do que eu sinto, que se torna o árbitro do meu coração e das minhas atitudes. Esse é o âmago do sentimentalismo. Né? Se me dá prazer, se estou confortável e me dá prazer, então isso é bom. Se causa sofrimento ou algum tipo de incômodo, isso não é bom. Isso não deve ser aceito. Queridos, isso está claramente contra as Escrituras. Basta você ler a epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, que você verá que o sofrimento, o incômodo, a tribulação e a provação têm parte efetiva no caminhar cristão e mais ainda fazem parte do nosso processo de santificação. Agora há pouco o Vladimir falou um pouco sobre isso, santificação, e o outro lado da mesma moeda que chama-se mortificação, fazer morrer a nossa natureza terrena. O sentimentalismo é algo que tem ganhado as igrejas. É aquilo que me apetece aos meus sensoriais, é aquilo que desperta o meu sensitivo de modo agradável. Pessoas tomando decisões com base naquilo que são os seus sentimentos. A Bíblia é totalmente contra isso. Detalhe, a Bíblia não negligencia as nossas emoções. Vá lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O que está escrito lá? Sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja o mesmo sentimento em vós que houve em Cristo Jesus. A palavra de Deus não negligencia que nós temos as nossas emoções e que as nossas emoções exercem algum tipo de efeito sobre nós. Há um salmo que agora eu não me recordo de cabeça, em que o salmista diz que Deus se ira todo dia pelo pecado que ele vê na humanidade. É uma emoção, é um sentimento. Jesus demonstrou as suas emoções, né? Jesus chorou por ocasião da morte de Lázaro. Jesus teve fome. A Bíblia não negligencia que nós somos seres que temos emoções. Aliás, se nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus, e se Deus tem esse tipo de emoção, nós temos essas emoções. O erro do existencialismo, do sentimentalismo, é que ele coloca a emoção como o reitor das nossas vidas. Isso está claramente contra. Jeremias capítulo 17, verso 9. Alguém também, por favor. Jeremias capítulo 17, verso 9. Por favor, quem achou, leia. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Além de enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Nós não podemos apoiar a nossa vida, ou as decisões da nossa vida, ou aquilo que devemos fazer, ou como devemos reagir ao outro, com base nas nossas emoções, com base naquilo que nós sentimos. Aliás, ter o controle sobre as emoções é sinal de fruto do Espírito. Gálatas 5:20.
em que um dos gomos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Nós vemos hoje pessoas escolhendo igreja com base no que, quão agradável foi, quão agradável é. Aqui eu ouço aquilo que não me incomoda. Querido, tomar decisão com base nas emoções é plantar desastre na vida. Desastre a médio, curto ou a longo prazo. Nós não podemos ser guiados por esse tipo de coisa, por esse tipo de filosofia. Se havemos de ser controlados pelo Espírito Santo, se havemos de pensar nas coisas que são no alto e assim vivemos de acordo com aquilo que é a obra do Espírito Santo na nossa vida, as emoções não podem ser o centro da nossa vida. E não é isso que você vê hoje, dentro e fora da igreja. A sociedade diz para você que você é alguém com personalidade quando você bate boca pela exigência dos seus direitos. A sociedade vê em você uma pessoa de personalidade quando você é aquele que não leva desaforo para casa. A sociedade vê em você um sujeito de têmpera, de sucesso, alguém a ser respeitado, quando você é aquele camarada que sabe responder à altura. Abra lá em Provérbios capítulo 29, versículo 11. Capítulo 29, versículo 11. O que está escrito? Provérbios capítulo 29, versículo 11. Alguém, por favor, que achou, leia. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe reprime. O insensato expande toda a sua ira. Enquanto o mundo ou as pessoas que estão ao seu redor aplaudem o seu comportamento, querido, de quem mais você deve ter peso na opinião, chama você de tolo. Eu acho interessante que a NVI traduz essa palavra expande, para mim, melhor traduzido, por dar vazão. Quando a gente fala em dar vazão, o que vem na sua mente? Dar vazão. Algo está com vazão total. Expandindo. Mas além disso, dar vazão. Você conecta isso com o quê? Uma barragem, uma represa. Provérbios 17, 14, por favor. Provérbios 17, 14. O que está escrito em Provérbios 17, 14? Como soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Como soltar das águas, como romper a barragem, é o início da contenda. A Bíblia está na contramão. Isso quer dizer que você não deve marcar a sua posição em determinadas situações e chamar à luz aquilo que é o direito correto em absoluto. A questão não é essa. A questão é o testemunho que você dá ao fazer isso. A Bíblia deixa muito claro. Quando você é governado pelas suas emoções, você está planejando a falência. Seja em qualquer sentido. Quando você toma uma decisão com base nas emoções, e é isso que nós vemos hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo, pessoas que saem aborrecidas por isso, por aquilo, que vêm aborrecidas e não ficam porque permanecem aborrecidas, você está plantando desastre. Alguns anos atrás, conversando com uma pessoa que estava afastada da igreja, não foi aqui, mas serve para aqui. Foi em outra igreja. Chegou um ponto da conversa que essa pessoa virou para mim e falou assim: eu não vou mais àquela igreja porque lá só tem hipócrita. E a resposta foi: na igreja do Senhor Jesus sempre cabe mais um. Na igreja do Senhor Jesus sempre cabe mais um. Querido, só o fato
de você estar transferindo a responsabilidade de uma ação sua para outro, ou para outrem, ou para outros, só isso já é uma conduta pecaminosa. O que foi que Adão fez logo após a queda? Quando Deus perguntou para ele: comeste do fruto que te ordenei não comesses? O que ele disse? Transferiu para a mulher. Transferiu para ele: a mulher que tu me deste. O que foi que Eva respondeu quando Deus dirigiu-se para ela e disse assim: a serpente. Como a serpente não tinha mais ninguém lá no canto da sala, ela disse: ai meu Deus, é agora. Percebem? Só a conduta de você transferir a culpa, a responsabilidade por uma atitude sua, e não importa qual foi a atenção do outro, porque você é responsável pelas suas atitudes e respostas, já aí é uma conduta pecaminosa. Já aí está fora do padrão das Escrituras. Já começou aí. A palavra de Deus é muito clara, nos deixando a lição de que nós devemos ter sobre domínio as nossas emoções. Nós devemos ter sob controle os nossos sentimentos. E que as nossas emoções e os nossos sentimentos não devem ditar as nossas decisões. Quantas coisas na vida você já decidiu que trouxe um prejuízo para você, mas trouxe um ganho mais tarde? Aliás, há um livro, cujo autor eu não me lembro, que o título é Ganhando através da Perda. Então, o prazer, a experiência, não dita a decisão da nossa vida cristã. Não deve ditar as decisões da nossa vida cristã. Eu quero encerrar esse bloco indo para um texto muito conhecido de todos nós, que está lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. É um texto que todos nós conhecemos e que de alguma forma condensa tudo isso que nós estamos falando. Romanos capítulo 12, versículo de 1 até o versículo 3. Romanos 12, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, esse pois, ele faz referência a tudo aquilo que Paulo escreveu desde o começo. Todo o tratado que Paulo fez a respeito do que Deus, como Deus enxerga o nosso pecado, nós somos indesculpáveis diante dele, de como é e como deve ser a vida cristã. Com base em tudo isso, passando lá pelo capítulo 6, falando sobre a escravidão do pecado, do capítulo 7, chegando até agora, Paulo então fecha esse ciclo e diz assim: rogo-vos, pois, ou seja, com base em tudo isso que vocês estão cientes. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós falamos agora há pouco que o racionalismo filosófico, o microsistema do racionalismo filosófico não passa pelo crivo das Escrituras. Bom, mas quer dizer que as Escrituras negligenciam a nossa razão? De maneira nenhuma. Foi Deus que nos deu. Deus não exigiu que você, ao se converter, deixasse a sua mente na porta da igreja. Exigiu? De maneira nenhuma. A fé, ela manifesta-se pela obediência. Eu acho que é Romanos 1,5. Alguém leia Romanos 1,5. Romanos 1,5.
intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Para a obediência por fé. A fé, ela manifesta-se pela obediência. A salvação não é pela obediência. Mas a obediência é uma das evidências da salvação. Então a fé manifesta-se pela obediência, a obediência passa pela razão, porque você obedece com assentimento intelectual. Se eu pedir para você levantar e discorrer aí brevemente sobre o plano da salvação, você o fará. Com base no quê? No seu conhecimento intelectual. Então a fé manifesta-se da obediência, a obediência passa pela razão, e a razão é transcendida pela fé. Esse é o ciclo. É disso que Paulo está tratando aqui. A fé manifesta-se na obediência. Há mais expressões indicativas de títulos de Jesus Cristo no Novo Testamento como Senhor do que como Salvador. E muitas vezes o nosso Senhor é Salvador. Senhor vem primeiro. Então a fé manifesta-se na obediência. Você conhece aquele que é o verdadeiro cristão, que mesmo sendo repreendido, ele arrepende-se e obedece. A obediência passa pelo crivo do assentimento intelectual. Eu já disse uma vez, e repito, eu tenho para mim que nenhum ser humano na Terra, por mais inteligente que seja, é mais privilegiado que um cristão. Porque a nós nos é concedido todos os meios, está lá na Epístola de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3, você leia, estão à nossa disposição tudo o do que precisamos para que ganhemos a mente de Cristo. Para que tenhamos a mesma forma de pensar. É isso que Paulo está tratando aqui. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que Deus fez no tempo dele, no Kairos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não mais os animais mortos do Antigo Testamento, não mais. Agora você oferece o seu próprio corpo. De que modo? Mente e coração, sacrifício racional. Você se oferece a Deus: Senhor, tu me compraste por preço, santifica-me, faz em mim a obra que tu queres fazer. Porque fostes comprados por preço, segundo a Coríntios capítulo 5. Assim que nós não somos mais de nós mesmos. Santo, que é o vosso culto racional. Você entende o que você está fazendo. A fé é um mistério, mas ela é perceptível. Você entende. Você entende a razão da sua fé, não entende? Você entende o que te levou a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não é? Vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, metanoia, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Permitir que a nossa mente carnal seja transformada, de modo em que a nossa razão seja guiada por quem? Amoldada à imagem de Cristo. Por isso é que eu digo que você pode pegar qualquer pessoa da história que você repute altamente inteligente, sábia, perspicaz, não se compara ao cristão que tem a mente de Cristo. O salmista fala, acho que no Salmo 119, não sei, não tenho certeza, que os teus mandamentos me fizeram mais sábio do que os meus mestres. Porque pela graça, verso 3, 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que? Além do que convém. Ou seja,
tenha uma maneira de pensar que agrade a Cristo. Busque o fruto do Espírito. Deixai-vos encher pelo Espírito Santo. A nossa mente será renovada, será transformada. Aquilo que é a nossa razão produzirá frutos para a nossa vida através da ação do Espírito Santo. Então, queridos, agir na nossa vida com base no nosso próprio entendimento, na nossa própria razão, tomar decisões na nossa vida com base naquilo que sentimos, vimos, ou vemos, ou percebemos, ou entendemos, é plantar falência a curto ou a médio prazo. E essas coisas matam o verdadeiro amor cristão. Vimos agora há pouco na aula do Vladimir: a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. Uma igreja que se torna legalista, uma igreja que se torna racionalista, ou uma igreja que se torna pautada pelas experiências e assim se conduz, ela está matando a sã doutrina. Isso é contra as Escrituras. Isso é contra a palavra de Deus. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Está por ordem. Cheguei na linha de chegada, quase sem fôlego, mas com tudo dito. Exemplos. Exemplos? Exemplos de? Exemplos práticos, assim, do sentimentalismo. Uma situação na igreja, etc. Ou racionalismo. Sobre o legalismo e tal, dá para entender como... Sentimentalismo. Por que aquela pessoa que estava se afastando ou se afastou da igreja, no exemplo que eu contei, ela tomou essa decisão? Qualquer que seja a percepção que ela tenha do erro do outro, ela conseguirá chegar, kairos, eternidade, ela conseguirá chegar perante o trono de Deus e dizer: olha, eu deixei de fazer isso e não fiz isso por causa dele? De maneira nenhuma. Ela está tomando uma decisão com base nas suas emoções, na sua percepção. Na sua percepção. Racionalismo é o legalismo, é o agir com base na justiça própria, que mata o amor cristão, que tem o seu lado sacrificial. Não é? Romanos 14 fala isso, que Jesus não veio para agradar-se a si mesmo, então nós devemos ter amor para com os outros e as suas deficiências. Ok? Não por isso. Mais alguma? Se não, queridos, vamos ficar em pé e com uma oração estejamos despedidos. Alguém, por favor, ore para que nós nos despeçamos. Uma oração espontânea. Santo Deus e Pai, muito obrigado por nos permitir ouvir da Tua Palavra, ouvir de Ti, Senhor. O privilégio que Tu nos dás. Amém. De ser Teus filhos, de pertencer à Tua família. Amém. Pai, em gratidão eu peço para que os nossos sentimentos, a nossa razão, seja guiada por Ti, Deus. Amém. Que a gente não se base no nosso conhecimento, mas no Teu. Amém. Que a gente possa experimentar tudo isso que vem de Ti, Pai. Amém. Da obediência. Amém. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.